Nós estamos falando nessa série de Cidadãos do Reino, e é uma série bastante interessante, que nós estamos estudando princípios que nos distinguem de pessoas religiosas. Apesar de nós ainda termos muita religiosidade dentro da gente. Eu digo a gente porque eu me incluo nesse processo. Nós aprendemos de uma certa forma a questão da religiosidade, e nós praticamos muito dessa religiosidade porque nós aprendemos. Nós aprendemos dos nossos pais, aprendemos dos nossos familiares, aprendemos da igreja onde a gente vai, e existe um sistema, existe um dogma sobre nós. E o tema da nossa aula de hoje é sobre relacionamento íntimo. Eu quero que você anote esse título para a gente poder caminhar e a gente poder conversar um pouquinho sobre ele. Relacionamento íntimo. Bom, quando a gente fala de relacionamento íntimo, nós estamos falando de algo assim, bem próximo, de intimidade mesmo, né? Antes de qualquer coisa, é muito importante que nós entendamos o seguinte: existem muitas religiões no planeta Terra. Existe cristianismo, budismo, catolicismo, umbandismo, Hare Krishna, brahmanismo, existe o islamismo, existe kardecismo. Então, nós estamos lotados de religiões. Mas vamos voltar no princípio antes de tudo. Quando Deus criou o homem, o ser humano, qual era o propósito de Deus para a criação da raça humana? Uma vez que a gente está inserido num conceito ou num contexto do cristianismo, o que que eu fui ensinado? Você, eu não sei. O que que eu fui ensinado? Eu fui ensinado que o cristianismo é a religião correta. Porque Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E por causa disso, por muitas vezes, a gente pensa que o cristianismo, e eu, principalmente eu, tá? Estou falando por mim agora. Sempre pensei que os evangélicos eram os corretos, porque os evangélicos são os que praticam mais próximo à Bíblia, a questão da religião. Ao longo dos anos, eu venho estudando a palavra de Deus, ao longo dos anos, eu venho entendendo coisas que estão libertando a minha mente de dogmas que foram criados pelo próprio homem. Então é importante a gente entender isso e escrever aí, ó. Deus não tinha intenção de criar uma religião, nós já falamos isso na nossa mentoria passada, e para ficar mais claro agora, para a gente entender que Cristo nunca veio na Terra para criar uma religião chamada cristianismo. Não foi a intenção dele criar o cristianismo. Ele não veio fazer isso. Semana passada, na nossa a mentoria número 3, nós falamos qual foi o real propósito da vinda de Cristo na Terra. E nós paramos no primeiro ponto do real propósito. O primeiro ponto do real propósito de vinda na Terra foi restaurar o homem naquilo que o homem perdeu. E eu mostrei para vocês, através da palavra de Deus, que aquilo que o homem perdeu, em primeiro lugar, foi o quê? A posição de domínio. Se lembra disso? O homem perdeu a posição de domínio. Por causa do pecado, ele perdeu a posição de domínio, passou a posição de domínio para Lúcifer, ou Satanás, ou quem quer que seja o nome que as pessoas queiram dar. Tá certo? Então, foi passado o nome, foi passado esse domínio. A primeira coisa que o homem perdeu foi o domínio. Então, o pecado fez o homem perder o domínio. Qual foi a segunda coisa que o homem perdeu? O relacionamento com o Pai. O homem perdeu. Ele perdeu total. Lembra disso? Lembra que logo depois do capítulo 3 do pecado, Deus tirou o homem do centro do jardim do Éden e colocou o homem para o lado de fora e colocou guardiães fechando a entrada do jardim do Éden? Lembra disso lá na Bíblia? Deus, então, ele protegeu aquele ambiente. O que que o homem perdeu?
O homem perdeu o ambiente da relação íntima com Deus. Aquele ambiente chamado Éden, que é um lugar, Éden é um lugar, aquele ambiente chamado Éden que o homem perdeu, aquele ambiente é um ambiente de relacionamento. Você pode escrever isso aí? O homem perdeu o ambiente do relacionamento. O relacionamento íntimo com o Pai. A Bíblia lá em Gênesis diz que o Deus então vinha no Éden se relacionar com o homem todas as manhãs e todo o final do dia. Pelas manhãs e pelas tardes. No início do dia, no final do dia. O homem vinha e passeava com o homem pelo jardim do Éden. Essa comunhão que o homem tinha com Deus foi o que ele perdeu naquele exato momento. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. E isso eu quero que você entenda claramente. Eu vou esperar que você preste atenção no que eu vou falar. Escreva aí a palavra ambiente. 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 O que significa essa palavra ambiente? A palavra ambiente, ela significa um lugar, um local, uma atmosfera. Escreve atmosfera. Ambiente significa uma atmosfera. A atmosfera que Adão vivia era uma atmosfera espiritual, de um ambiente de relacionamento com Deus. Escreve essa frase que é extremamente importante. O ser humano, ele foi criado para viver no ambiente espiritual. Isso é muito sério. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o ser humano, ele não foi criado para viver fora de nenhum outro ambiente. Talvez por isso que nós temos tantas religiões no mundo hoje em dia. Paulo, o que são as religiões? Preste atenção nisso. Principalmente você que é líder, você que é pastor, você que ensina na igreja. A palavra religião significa religar. As religiões significam, então, que os homens ao redor do mundo que perderam esse ambiente espiritual, eles estão agora procurando religar espiritualmente com o seu Criador. E os homens, então, eles começam a criar entidades espirituais, deuses, para ele minimizar o processo de culpa do teu cérebro. Porque ele pensa assim, se eu criar um Deus para mim, se eu criar uma religião para mim, e eu praticar essa religião, eu vou voltar àquele ambiente. Preste atenção, preste atenção. Quando o povo foi liberto do Egito, estava no deserto. Moisés saiu e ficou 40 dias no monte. Quando o povo achou que Moisés morreu, qual que foi a primeira atitude de Arão, sacerdote, e o povo que estava com ele? Querer criar uma religião. E querer criar um Deus chamado bezerro de ouro. O ser humano ele fica tão desesperado para ele religar com Deus, que ele cria religiões, ele cria ídolos, ele cria imagens, ele cria situações porque ele quer religar com Deus. E eu estou falando agora, preste atenção nisso, desde o início eu estou falando do ser humano no geral. Eu não estou falando do evangélico, eu estou falando do católico, do espírita, do umbanda, do kardecista. Eu estou falando de todo ser humano. Eu estou falando do Seixonoye, estou falando de todo ser humano da face da Terra. O que essas pessoas querem? Elas querem se religar com Deus. Por isso que a palavra religião, em grego, significa religare, ligar de novo. E essas pessoas religiosas, para elas tentarem se religar com Deus, elas criam dogmas. Escreve aí, criam dogmas.
criam ritos, rituais. Por exemplo, vou falar um dos rituais que as pessoas criam. Elas criam, por exemplo, imagens. A primeira coisa que elas fazem é criar uma imagem. Quando o povo perdeu a liderança de Moisés, que representava Deus, eles já quiseram criar um bezerro. A primeira coisa que as pessoas querem é criar uma imagem. A segunda coisa que eles querem é criar um altar. Então, vamos colocar essa imagem nesse altar. A terceira coisa é, nós vamos vir neste altar. É nesse altar que vai estar a bênção. E por causa desse altar, nós vamos ter que fazer o nosso sacrifício. E por causa desse sacrifício, nós vamos ter esse tipo de atitude que vai ser aqui embaixo. Quem entendeu o que eu falei? Eu descrevi aqui qual religião. Qual religião que eu descrevi para você? Sabe qual religião que eu descrevi para você? Eu descrevi todas as religiões fazem isso. Todas as religiões procuram Deus, todas as religiões procuram uma imagem, todas as religiões criam um altar, todas as religiões criam suas doutrinas, todas as religiões criam seus dogmas, todas as religiões estabelecem fundamentos. Pensa, por exemplo, no catolicismo, que é próximo que a gente conhece. Tem os seus deuses, tem um altar, tem a igreja, dão seu dízimo, toma a hóstia e tem suas coisas. Pensa num bandismo, tem o seu Deus, tem o seu altar, tem os seus dogmas, tem os seus sacrifícios. Todas têm. Todas as religiões passam pelo mesmo filtro. E o que o ser humano está fazendo? O ser humano está achando que esses ritos garantem que eles vão ter intimidade com o Deus deles, garantem que eles vão se conectar com o Deus deles. Não é verdade. Não vai funcionar assim. Não vai. Eles podem até ir para a igreja, eles podem até dar o dízimo, eles podem até tomar Santa Ceia, eles podem até ser batizados, mas se eles não tiverem uma relação íntima com o Criador, se eles não tiverem uma conexão espiritual com o Criador, se eles não se conectarem espiritualmente com Ele, eles não vão ter a relação de intimidade completa com o Criador. Eles podem ser bons religiosos, eles podem ser bons praticantes da sua própria religião, eles podem obedecer todos os seus ritos, eles podem obedecer todos os fundamentos, mas nunca vão ser um cidadão do reino de Deus. Em outras palavras, eles nunca vão poder representar o reino de Deus. O que isso significa? Preste atenção. Significa que essas pessoas podem até se dizer representantes de Deus. Se você, por exemplo, for numa reunião do Centro Espírita Kardecista, eles vão dizer para você que eles representam Deus ali. Se você for numa missa, o padre vai falar que ele representa Deus ali naquele lugar. Se você for na Umbanda, na Quimbanda, o sacerdote lá, ele vai dizer para você que ele representa Deus. Se você for lá no Maomé, eles vão dizer que eles representam Deus. Então, todos eles querem representar Deus. Mas escute, só representa Deus quem tem relação íntima com Deus e quem o próprio Deus manifesta-se a essas próprias pessoas. Presta atenção. Quem não tem intimidade com Deus, quem não conhece a Deus, não pode representá-lo em nenhuma hipótese. Não tem como. Ele não é um representante autorizado. Deixa eu te dar um exemplo claro disso. Olha aqui o meu telefone. Esse telefone aqui, ele tem uma marcazinha aqui, ó. Qual que é a marca dele? É uma maçã. Significa que quem produziu esse telefone foi a Apple. Se esse meu telefone der problema e eu precisar consertar ele, aonde que eu levo esse telefone para consertar? Será que eu levo ele na loja da Samsung? Será que eu levo ele na loja da T-Mobile? Ou eu devo levar ele na loja da Apple? Por que eu tenho que levar na Apple? Porque a Apple é a representante autorizada para consertar ele. A Samsung não é. A T-Mobile não é. A T-Mobile pode até vender ele, mas não representa ele.
Tá claro o exemplo? Então, quem não tem uma relação íntima com Yahvé, não pode ser representante dele de jeito nenhum. Olha só que coisa impressionante. Deixa eu te mostrar algo que vai chocar um pouquinho e você vai entender. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20. João, Evangelho segundo São João, capítulo 20. Você que está assistindo essa mentoria gravada, abra sua Bíblia aí também. Deixa de preguiça. João, capítulo 20. João, capítulo 20, fala exatamente da ressurreição de Jesus. E agora eu quero fazer uma pergunta. Pode abrir seu microfone e responder, por favor. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez com os seus discípulos depois da sua ressurreição? Versículo 19. João 20, versículo 19. Olha lá que coisa linda. Quem é que está com a Bíblia aí pode ler para nós esse versículo. E ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. O 20. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. E 21. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Olha que coisa preciosa. A primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou, ele foi para um lugar onde que os discípulos estavam reunidos. E a Bíblia diz que Jesus chegou ali, Jesus soprou sobre eles. Jesus pegou Pedro e ó, soprou sobre Pedro. Jesus pegou João e ó, soprou sobre João. Jesus pegou cada um dos discípulos. Mateus, soprou sobre Mateus. Pergunto, por que que Jesus soprou sobre eles? Por que que Jesus soprou sobre eles? Eu estou perguntando por quê, não para quê. Para que Jesus soprou? Pode escrever, ó. Para quê? Para receberem o Espírito Santo. Foi para isto que Jesus soprou. Agora a pergunta que eu estou fazendo é por que que Jesus soprou? Por que que Jesus somente não impôs as mãos? Vem cá, Pedro, dá sua cabeça aí. Impõe as mãos na cabeça de Pedro. Vem cá, Mateus. Pumba. Vem cá, Tiago. Pumba. Por que que Jesus simplesmente não impôs as mãos como nós impomos? Por que que Jesus soprou? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. E essa é uma pergunta que traz uma revelação poderosíssima para nós. Vou pedir para você a sua Bíblia em João capítulo 5. E lê para mim o versículo 19. João 5, 19. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Uau! Agora responde para mim. Por que que Jesus soprou sobre eles?
para a vida de volta. Porque Jesus viu, quando Deus criou Adão no Éden, no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, abre lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Esse estudo teológico aqui é algo que vai mudar a maneira da gente pensar uma série de coisas. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Jesus disse assim, o filho, ele não pode fazer nada por conta dele. O filho só faz aquilo que viu o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. Então, Gênesis 2, versículo 7, o que é que diz aí? Lê para nós. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Uau! Jesus estava aqui. Jesus estava aqui nesse dia quando o papai do céu criou Adão. Agora, prepara para a revelação. Prepara para a revelação. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem foi colocado num ambiente espiritual, que é o Éden. E quando o homem foi criado no Éden, Deus soprou sobre ele. Deus soprou o sopro da vida, Yahvé soprou o sopro da vida, e a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente, o Espírito entrou no homem. O Espírito de Deus entrou no homem, o homem passou a ser alma vivente igual a Deus. Igual a Deus. Agora, para e presta atenção numa coisa, gente. Olha para mim. Eu vou te explicar com as minhas mãos. Olha para cá. Eternidade é um tempo que existe e não tem fim. Por isso que se chama eternidade, não tem fim. É como se fosse o infinito, não tem fim. É eterno. Quando na eternidade não existe tempo igual a gente tem. 24 horas, um dia, uma semana, um mês, 10 anos. Na eternidade não existe tempo, é atemporal. Então, olha o que aconteceu aqui agora. Preste atenção comigo, olha. Deus criou Adão, formou Adão, soprou Adão. Adão passou a ser alma vivente, está no Éden, e agora Adão tem o Espírito de Deus sobre ele. Aí Adão imediatamente peca. No momento que Adão peca, Adão perde o domínio, ele perde o seu domínio, ele perde o poder de representar Deus na terra, e Adão perde o ambiente espiritual de morar com Deus, ele vai viver fora do Éden. Desse tempo aqui de Adão, do pecado até a vinda de Jesus, na eternidade, não aconteceu nada, é no mesmo tempo, é atual. No nosso tempo que passou 4.000 anos, mas na eternidade não existe tempo. Aí agora Jesus vem então, olha só que coisa linda, Jesus vem então do céu para a terra, e a primeira coisa que Jesus faz, nós estudamos isso na mentoria número 3, ele traz o governo sobre os seus ombros, e nesse governo ele restaura o homem, o seu poder de domínio. Então Jesus agora vem, restaura o homem do domínio que ele perdeu. No mundo espiritual, Adão acabou de perder o domínio, Jesus então restitui o domínio. Aí vem a segunda coisa, Deus soprou sobre o homem, para ele se tornar espírito, alma vivente. Jesus, então, agora repete o mesmo processo. E o que Jesus faz nesse exato momento? Jesus sopra sobre o homem. Jesus libera o sopro. Que sopro que é esse agora? É o Espírito Santo. Jesus restaura o homem por completo, restaura o homem na posição de domínio e restaura o homem agora com o Espírito Santo, no exato momento que o homem precisa dessa restauração. E por que Jesus repete o mesmo processo de Deus? O que Deus fez no Éden, Jesus está fazendo aqui agora. Ele devolve o domínio para o homem. A Bíblia diz que o primeiro Adão e o segundo Adão, ensinamos isso semana passada. Ele devolve o domínio com o homem, e agora ele vem, ele sopra do Espírito Santo sobre o homem para quê? Escreve aí agora. Isso é fantástico. Para reconectar o homem
com Yahvé através de um relacionamento íntimo. Através de um relacionamento íntimo. Olha só que coisa mais fantástica. Na primeira vez que Deus soprou sobre o homem, ele soprou para o homem se tornar espírito, alma vivente. Nessa segunda vez, ele soprou o próprio espírito dele. E olha que coisa linda. Jesus acabou de ressuscitar. Sim ou não? Jesus acabou de passar por um processo doloroso da cruz. Sofreu, soldados bateram nele. Puseram coroa de espinho. Ele foi humilhado, ele foi jogado fora. No momento que Jesus morreu, sexta-feira, 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Jesus foi no inferno. Jesus foi no inferno e Jesus foi fazer o que no inferno? Ele foi resgatar o seio de Abraão. Jesus teve que destruir Satanás. Jesus teve que tomar as chaves da morte da mão do diabo. E agora ele ressuscitou. No capítulo 20 de João, ele fala com Maria, eu ainda não subi para o Pai. E ele vai para a primeira reunião dos discípulos. Gente, presta atenção nisso. Isso aqui é revelação tremenda para você. Na primeira reunião dos discípulos, ele chega e ele fala 2 vezes, paz sejam com vocês. Em hebraico, Jesus aparece para eles e fala assim, shalom. Shalom. E aí olha para eles e ó, a mesma coisa que o Pai fez no Éden, Jesus faz aqui agora. E Jesus ainda fala isso em hebraico. Receba o Espírito Santo. Eu fui atrás da palavra receber. Garoto! Porque cada palavra que Jesus fala, a gente tem que medir. A gente tem que pesquisar. Anota aí. O que significa a palavra receber? Essa palavra receber, como ela foi feita no Novo Testamento, ela vem de origem grega ou latina. Se fosse Velho Testamento, ela seria hebraica ou aramaica. A palavra receber em latim significa recapere. Recapere. Escreve essa palavra. Receba em latim significa recapere. E eu passei a tarde hoje estudando essa recapere. A palavra receba, olha só, ela é formada de 2 vocábulos. Quais são os vocábulos? Re e o vocábulo seba. Em latim, é o vocábulo re mais o vocábulo capere. Escreve aí. R-E, significa outra vez. Olha que coisa preciosa. Cara, eu fiquei cheio do Espírito Santo a hora que eu descobri isso. Re significa outra vez. Em outras palavras, de novo. Mano, irmãos, fui estudar a palavra capere. Olha o significado da palavra capere. Capere significa agarrar, pegar, tomar, ter, possuir. E o que é mais importante, olha que coisa preciosa. Significa hospedar. Hospedar, tipo receber em casa. Hospedar. No português, receber significa tudo isso. Acolher, aceitar, possuir, hospedar, sentir. E aí eu fui estudar um pouquinho mais a fundo e eu descobri que o receber, ele como um verbo transitivo direto, significa entrar na posse de alguma coisa. Vamos traduzir tudo agora? Olha que coisa preciosa. Quando Jesus fala shalom,
sopra e diz assim, receba o Espírito Santo. Em português a gente entende uma coisa. No original ele está dizendo exatamente isso, olha, de novo, eu sopro sobre vocês o Espírito que o meu Pai já soprou lá atrás. É o Espírito da vida, é o Espírito que vai fazer eu e você presente na unção de deles. Agora, olha que coisa preciosa. Esse receber é receber o Espírito para ser moradia. Ele vai se hospedar com você. Escreve essa palavra aí, gente. Você vai receber o Espírito para ele ser moradia em você. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá para nós que nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não apenas nos visita, não é esse o propósito. O propósito é moradia, é viver num relacionamento profundo, é viver num relacionamento íntimo. Qual relacionamento, Paulo? O relacionamento que foi perdido lá no Éden, o relacionamento da intimidade, do bate-papo, da vida gostosa, de abrir o coração. Com isso, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é a chave para que o homem possa ter de volta o domínio que Deus criou o homem para ter. Não é a religião, não são os dogmas, não são as práticas, mas é o Espírito Santo. Ele é a chave para o homem ter o domínio novamente. E agora eu volto a afirmar, presta atenção, irmãos, qualquer ser humano, católico, batista, assembleano, pentecostal, espírita, budista, muçulmano, qualquer ser humano da face da terra, eles estão hoje tentando se reconectar com Deus, cada um na prática da sua religião, cada um tentando ter uma intimidade com Deus. E sabe o que essas pessoas estão procurando de verdade? Eles estão atrás do sopro do Espírito Santo. É a única coisa que pode levar as pessoas a viver uma comunhão íntima com o Espírito Santo, com o seu Criador. Quando uma pessoa está atrás de droga, ela não quer droga. Ela quer uma conexão íntima com o Criador. A droga é apenas um escape que ela tem para ela viajar na maionese, tentar se conectar com o universo. Quando uma pessoa está atrás de bebida alcoólica, quando uma pessoa está atrás de qualquer tipo de religião, de qualquer tipo de fanatismo, ela está tentando procurar se conectar com o Criador. Alguns encontram até futebol, alguns encontram até dança, música. Essas coisas se tornam deuses na vida da pessoa. Mas escute, irmãos, isso é muito forte. Estas pessoas estão à procura de uma conexão íntima com o Papai do Céu. E agora que entra a diferença. Por que eu estou falando para você sobre sermos cidadãos do reino de Deus? Porque nós somos os únicos agentes autorizados por Deus para soprar o Espírito Santo sobre as pessoas, para que as pessoas recebam o Espírito Santo e volte a conexão com o Pai e volte a assumir o domínio que Jesus quer que nós tenhamos do universo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, por favor. Eu vou te mostrar 3 coisas aqui para a gente entender. Atos capítulo 1. Para quem não está familiarizado com a história de Atos, Atos é um relato bíblico que Lucas fez para um rei, e ele dividiu em dois livros. O primeiro livro se chama o Evangelho segundo São Lucas, e o segundo livro se chama Atos, tá? E Atos dos Apóstolos é porque é logo depois da ressurreição de Cristo. E aí nós vemos agora aqui no versículo 8, lê para mim o versículo 8, por gentileza. Atos capítulo 1, versículo 8. Estou tendo a participação do Anderson, por favor, você pode ler para nós? Vocês receberão
poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quem que está falando isso? Jesus Cristo. Está falando para quem? Para os discípulos. E ele está falando o quê? Que você vai receber o quê? Poder. A palavra poder aí, como é Novo Testamento, ela está no grego, e essa palavra é dínamos, que é a mesma palavra para dinamite. E essa palavra poder é a palavra de poder para que a gente possa assumir o domínio que Cristo quer que nós tenhamos. Quem é que pode dar o poder para a gente ter o domínio? Somente o Espírito Santo. Como é que nós recebemos o Espírito Santo? Quando ele sopra sobre nós. Eu vou te mostrar 2 textos na Bíblia que são maravilhosos. Vamos enxergar aqui Atos, capítulo... Deixa eu ver aqui. Atos, capítulo 8. Nós vamos ler a história desse homem todo, para a gente entender. Tá legal? Atos, capítulo 8, versículo 9. Leia para mim até o versículo 13, por favor. Atos 8, versículo 9 até o 13. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Olha só que legal. Esse homem era o quê? Feiticeiro. Esse cara era feiticeiro. Algumas Bíblias chamam ele de mágico, algumas Bíblias chamam ele de enganador. E ele dizia que ele era alguma coisa. Pode continuar. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Uau! O cara era feiticeiro de tão bom, de tão forte, que todos, desde o mais simples até o mais importante, está falando de quem? Desde o lixeiro até o prefeito da cidade. Desde a pessoa mais simples até o governador. Desde o homem mais rico até o mais pobre. Todo mundo olhava para aquele feiticeiro e chamava ele de... O grande poder de quê? De Deus. Não é do diabo. E a Bíblia fala que ela é feitiçaria. Olha que coisa impressionante. Aí continua o texto. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. Uhum. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Olha só, o cara era feiticeiro, sim ou não? Macumbeiro, enganava o povo, ouviu a palavra do evangelho, recebeu a palavra, abraçou a fé, se batizou. O que a Bíblia está dizendo aqui? Cumpriu os rituais religiosos. Mas ele tinha comunhão com o Espírito Santo? Lê para mim lá a partir do versículo... Vamos ler, vamos continuar do 14. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que eles, convertidos, recebessem o Espírito Santo. Olha só, os caras eram convertidos, mas não tinham o Espírito Santo. Eram crentes, batizados, praticavam a religião, mas não tinha comunhão com o Espírito Santo. Filipe pregou, ensinou, mas não conduziu eles ao Espírito Santo. Não parece religião? Não parece todas as igrejas que a gente conhece?
Que tem muita igreja que tem religião, tem seus sintomas, tem batismo, tem isso, tem Santa Ceia, tem aquilo, tem aquilo outro, mas os caras não têm o Espírito Santo, não têm a direção de Deus. Aí Pedro e João chegam no local e começam a orar para os convertidos receber o Espírito Santo. Olha o que acontece. Versículo 15. Leia para nós a partir do 15. Assim que os dois chegaram, oraram para aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu... Quem que é esse Simão? Pedro. Não, esse Simão aí. Esse Simão aqui? Esse Simão aí é o mágico, é o macumbeiro que converteu. Ok. Pode ler aí, o 18. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. O que esse Simão quis comprar? O poder. É exatamente o poder de domínio que nós estamos falando aqui esses dias. É exatamente o poder que o Espírito Santo traz de Atos, capítulo 1, versículo 8. É exatamente o poder dessa comunhão, dessa intimidade com o Espírito Santo. E Simão quis comprar esse poder. Olha que coisa impressionante. Simão aqui mostra para mim e para você, meu irmão, que Simão é o religioso que nós conhecemos. Pratica os dogmas da igreja, abraçou a fé, se converteu, se batizou, talvez fazia sacrifício, dava ofertas, não perdia um culto, mas não conhecia o Espírito Santo. Posso falar uma coisa para vocês? Está lotado de gente assim nas igrejas, todas as igrejas, não só igrejas evangélicas. Está lotado de gente que se converteu, que se convenceu, que está lá, mas que não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo. Não tem. Não sabe, não tem relacionamento. Não tem um momento de intimidade com o Espírito Santo. A igreja evangélica está lotada de gente assim. Igreja pentecostal está lotada de gente assim. Igreja católica está lotada de gente assim. O que Deus está procurando? A Bíblia diz que ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está procurando adoradores que praticam uma religião. Não. Ele quer uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. Agora eu vou te mostrar um outro cara que está em João capítulo 3. Vamos lá, João capítulo 3. Tem a história de um outro cara. João capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Ele era um dos principais dos judeus, um líder religioso, um sacerdote. Olha isso, sacerdote. Que viveu na igreja desde a sua idade pequena, desde a sua mocidade. Não perdia um culto. Pagava seus dízimos até da lã, do hortelã, do cominho. Cantava no louvor da igreja. Ensinava na igreja. Lia os livros. Tomava a Santa Ceia. Jejuava. Fazia as campanhas de oração. E o que mais? Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade.
Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Pronto. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Yes. Olha que coisa preciosa. Um cara que é sacerdote, nasceu na igreja, cresceu na igreja, não perdia culto, não perdia escola dominical, não perdia treinamento bíblico, né, jejuava, tomava Santa Ceia, orava, lia os livros, fazia os homeworks, mas nunca tinha comunhão com o Espírito Santo. E no versículo 8, Jesus fala para ele assim, ó, Jesus fala, o vento sopra onde quer. Por que Jesus fala o vento? Por causa de quê? Por causa disso, ó. O sopro do Espírito. Eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, a palavra Deus em hebraico é Yahvé. Essa palavra ela não existe. O judeu criou essa palavra com 4 letras. YHVH. Essa palavra no original em hebraico dela, sabe o que ela significa? Sopro. Por isso que o Espírito Santo ele é um sopro. Por isso, quando um ser humano nasce na Terra, a primeira coisa que o ser humano faz, o que é? Qual que é a última coisa que o ser humano faz na Terra? Para nascer, é preciso do sopro do Espírito, e quando ele morre, ele precisa de exalar o Espírito. O Espírito Santo é a intimidade maior que nós precisamos como cidadão do reino. Escute, Deus, Jesus, ele não está interessado nos rituais da igreja, dos dogmas, das doutrinas que os homens criam para dizer que eu me conecto com ele. O que ele quer de mim é uma comunhão com ele. Pastor, você está dizendo então que eu não devo ir para a igreja? Nada disso. O que eu estou dizendo é que o próprio Cristo foi para a igreja, o próprio Cristo frequentou a sinagoga. O que eu estou dizendo é que os rituais não significam que eu tenho intimidade. O que você está dizendo então, Paulo? Estou dizendo que você precisa ter intimidade com ele. Você precisa ser um cidadão do reino que caminha com ele, que pensa como ele, que anda com ele. Espírito. Espírito. Espírito Santo. Yahvé. Yahvé. O Senhor é minha única fonte. Yahvé. O Senhor é minha única alegria. Yahvé. O Senhor é minha única justiça. Yahvé. O Senhor é minha única saúde. Inspirar e relacionar com Ele. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que ele não quer sacrifícios. Ele fala lá que Deus não se agrada de sacrifícios, mas Deus se agrada de reconhecimento, de obediência, de estar conectado a Ele. O que Deus quer de mim e de você é que nós estejamos conectados numa comunhão íntima com o Espírito Santo. E isso eu posso ter no meu quarto, eu posso ter no meu carro, eu posso ter no meu trabalho, eu posso ter na minha cozinha, eu posso ter enquanto eu faço qualquer outra coisa. Eu estou na piscina, eu estou adorando o Espírito Santo, eu estou dirigindo, eu estou adorando o Espírito Santo. A comunhão íntima que ele quer é diária, é todos os momentos. Eu estou no meu ambiente de trabalho, de repente eu paro e faço... Ontem eu estava num momento de adoração tremenda no culto. Ontem não, domingo. Um culto, um louvor tremendo, um momento de adoração tremenda.
e eu com os olhos fechados, eu comecei a glorificar o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me encher com umas ideias e umas visões malucas, que eu falei, uau! Eu nunca teria condições de ter esse tipo de ideia ou de pensamento, se não fosse pelo Espírito Santo. Abre comigo sua Bíblia em João, capítulo 14. Você que está assistindo essa gravação, pega a tua Bíblia em João, capítulo 14. É importante você ver o que nós vamos estudar aqui agora. Jesus Cristo, quando ele acabou de sair da ressurreição, ele soprou sobre os seus discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo. Para que Jesus quer que eu e você tenhamos o Espírito Santo? Vou te mostrar. João capítulo 14. Um pouquinho antes dele morrer, um pouquinho antes dele ir embora, ele está falando para os seus discípulos, olha, eu vou embora, mas eu vou pedir ao Pai, versículo 16. João 14, versículo 16. Eu vou pedir ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esse consolador esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele pode abrir o microfone e ler aí, por favor, Anderson. Porque ele o quê? Pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Olha só, lembra a palavra receber? A palavra receber é recapere, que significa habitar. Receber significa hospedar. Jesus falou para os discípulos, ó, hospedem o Espírito Santo. Hospedem o Espírito Santo no seu corpo. Hospede o Espírito Santo em você. Vocês conhecem o Espírito que eu quero hospedar em vocês. Agora, olha que coisa preciosa. Versículo 18. Leia em voz alta. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está dizendo, eu vou voltar para morar em vocês. Eu vou voltar na forma do Espírito. Eu vou voltar na forma do sopro. Eu vou voltar. Essa é a primeira vez que ele fala em João que ele vai voltar para nós. A segunda vez está no versículo 23. Lê de novo. Se alguém... Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Viremos. Ele falou nós. Quem é nós? Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Nós viremos para morar nesse homem. A segunda vez que ele promete para nós o Espírito. E a terceira vez que ele promete no mesmo texto, versículo 28. Ele promete 3 vezes, a terceira vez está no 28. Pode ler? Lembre-se do que eu lhes disse, vou embora, mas voltarei para vocês. Se o amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai. Quem é maior que eu? E aí ele promete, eu vou, mas eu volto para junto de vocês. 3 vezes. Yeshua, Jesus está dizendo para mim e para você, eu vou embora, mas eu vou soprar sobre vocês o Espírito. Eu vou voltar para morar dentro de vocês. Sabe por que ele fala 3 vezes? Porque 3 representa o Pai, representa o Filho e representa o Espírito Santo. Por isso que ele fala 3 vezes. Por isso que ele fala assim, nós viremos e moraremos em vocês. Por isso que ele repete 3 vezes. E ele fala isso justamente quando? Na véspera da morte dele. Na noite em que ele ia ser traído. Ele promete que ele vai voltar e ele vai ressuscitar, ele vai soprar sobre nós
Porque o que ele mais quer é essa comunhão íntima conosco. O que ele mais quer é essa comunhão no nosso espírito. Ele não quer a sua religião, ele não quer seus atos, ele quer a sua obediência e ele quer o seu coração firmado e alinhado no Espírito Santo. O que ele sempre quis, preste atenção, a Bíblia diz que Deus veio restaurar, Cristo veio para restaurar o domínio, ele trouxe o governo, e agora ele quer que nós tenhamos o Espírito Santo, porque é somente através do Espírito Santo que nós temos a comunhão íntima com o Espírito Santo, com o nosso Jesus e com o nosso Pai. Ele falou 3 vezes, porque é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que habita em nós. Põe a mão no seu coração onde você está agora. Você que está assistindo essa mentoria gravada, põe a mão no seu coração agora e fala assim: Pai, cansei de ser religioso. Eu quero ter essa comunhão íntima com o Espírito Santo. Eu vou continuar frequentando a minha igreja, eu vou continuar te servindo lá com o meu dom, com o meu talento, mas além da religiosidade, eu quero uma comunhão íntima com o Senhor. Domina a minha vida, Espírito Santo. Domina o meu ser. Me revela a beleza da sua santidade a cada dia. E me faz essa pessoa tremenda diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. E amém. Glória